queria chamar a Val Justo. Vem, Val! Oi, pessoal. Linda! Obrigada. Oi, pessoal. Eu sou Val Justo. É muito bom ver tanta gente aqui conhecida, tanta gente querida, né? Tantas amigas aqui de verdade. Muito obrigada por cada um de vocês aqui. Eu gostaria de começar perguntando para vocês o que vocês vieram buscar aqui num sábado, aqui na palestra. Vocês estão em Miami, a praia aí do lado, um monte de bar brasileiro, um monte de amigos aqui. O que vocês vieram buscar? Começa aí. O que você veio buscar aqui? Acesso, conhecimento, experiência, inspiração, ideias, conexão, network. Então, vamos lá. Parabéns. Parabéns mesmo de vocês estarem dispostos a ir para um outro nível de aprender, de transbordar na vida de vocês. E eu espero fazer parte disso de alguma forma. E eu queria também agradecer a cada uma de vocês de estarem aqui. Entre vocês, meninas, quem aqui empreende? Ou quer empreender, mesmo que seja de uma empresa, empresa. Sabe aquela empresa que é eu e você, só você? Vocês. E dessas que empreendem, quem tem marido, filho, casa para limpar, roupa para lavar, comida para fazer, porque nós estamos aqui nos Estados Unidos. Então, parabéns, meninas, parabéns mesmo. Vocês são mulheres maravilhas. Eu queria uma salva de palmas para essas meninas. Eu queria agradecer pelo convite, eu queria agradecer o Charles e o Wendel de ter me convidado para palestrar aqui, a responsabilidade muito grande. Eu queria agradecer do fundo do meu coração, e é muito engraçado que há 8 meses, exato 8 meses atrás, eu estive aqui assistindo uma palestra, e eu falei para mim mesmo que eu estaria nesse palco. Naquele dia, foi dia 21 de maio, hoje é dia 21 de janeiro, e eu estou aqui. Então, vamos lá, o impossível não existe, né, gente? Obrigado, meninos, vocês fazem parte da realização desse meu sonho. Obrigada. Eu queria agradecer meu marido, maravilhoso, que está do meu lado sempre. Todas as minhas loucuras. Muito obrigada, meu amor. Como eu falei, eu sou casada há 36 anos. Eu casei com 16 anos, sim, eu casei com 16 anos. Sim, e ele também. Ele não gosta de falar, mas ele também. Eu tenho 6 netos, 6 lindos netos e 2 filhos, né? E com isso, a gente está sempre querendo empreender, a gente está sempre querendo fazer algo mais e fazer com que a família inteira empreenda. E o que vem esse empreendedorismo? Por que empreender? Porque a gente tem sonhos. Porque a gente tem sonhos. Fio, sonhos. Quando eu falo em sonho, o que vem à tua mente? O que vem à tua mente, meninas? Uma casa maravilhosa aqui na Intercostal, ou uma casa em Orlando, um barco de 50 pés, ou um filho, um marido? Sonhos, uma viagem. São vários sonhos e cada um tem o seu. Uma quer só pagar suas contas e ter dinheiro na conta, ótimo. Outra quer um marido maravilhoso, ótimo. Outra quer uma casa na Intercostal, maravilhoso. Me chama lá para passear, para conhecer sua casa. Mas a gente sempre fica pensando, né? Eu não posso. Por que sonhar, né? Isso não é para mim, é para você sim. Se você viu, se você acreditou, é para você. Eu sonho, e eu costumo falar, eu sonho muito. E cada dia vem um sonho na minha cabeça. E já que eu tenho que sonhar, eu sonho grande. Então, se você quer um filho, já pede logo 3. O trabalho é o mesmo. Só marido quer um só, porque daí o trabalho muda muito, tá, gente? Então, que isso fique bem claro, tá? Filho pode ser um monte, mas marido só um, que eles dão muito trabalho, né?
E eu vou contar uma historinha para vocês, né? Quando eu era pequena, eu morava em Americana. Eu sou do interior, dá para perceber, né? Desse sotaque, eu sou de Americana. E eu morava, eu venho de uma família muito humilde, e eu morava, era a casa da minha avó na frente, no mesmo terreno morava todo mundo. Família italiana, dá para perceber que eu ando assim com a mão, né? A minha avó tinha casa na frente, meu pai tinha casa ali no fundo, tudo no mesmo quintal. E eu gostava de brincar, ficava esse meio assim da casa, do meio entre uma casa e outra, tinha um meio grande, a gente brincava lá, eu e as minhas primas, um monte de primas. E eu assistia uma novela na casa do meu avô, porque na minha casa não tinha televisão, e eu amava televisão, e eu assistia uma novela que tinha uma mulher que morava em São Paulo, que ela era casada com um puta ator lindo, maravilhoso, que nem os meninos aí. E ela tinha um carro e ela tinha um telefone com fio no carro. E aquilo eu achava o máximo, aquela mulher bem resolvida, ela era advogada, e ela era resolvida, e ela ajudava todo mundo. Eu falava, gente, é isso. E eu falava para minhas primas, sempre que a gente ia brincar de casinha, eu queria ser essa mulher. E as minhas primas falavam, isso você não vai conseguir, nós moramos em Americana, ninguém da minha família tinha carro, por que você quer ter um carro? E eu falava, eu não quero, eu vou ter um carro, eu vou ter um telefone. E era uma coisa assim impossível, porque eu não preciso falar a minha idade, né, gente? Se eu tenho 6 netos, vocês já calculam. E eu não trabalho com números. E daí, com tudo isso, hoje, quando a gente se encontra, eu e as minhas primas, ela sempre fala, né? Você já falava isso quando você era pequena. Você tinha 6 anos, você já era a pessoa que queria viver em São Paulo. Eu acabei vivendo em São Paulo um bom tempo da minha vida. Eu fui muito cedo para São Paulo. E acabei vivendo em São Paulo, acabei tendo escritórios de advocacia em São Paulo. E acabei tendo carro, meu primeiro carro eu tive em São Paulo, e acabei tendo telefone celular. E às vezes não era só um, não, era 3 aparelhos. Então, é isso. Então, vale sonhar e sonhe alto, porque você não sabe o que vem para você, né? Eu costumo dizer que se você viu, é para você. Isso é para você. Deus não te mostra nada que não é para você. E você tem o pensamento positivo que a gente fala, ai, se Deus quiser eu vou ter. A gente acaba jogando os nossos sonhos na mão de Deus. Crie os seus sonhos, né? Jogue, tire a pedra, que Deus faz o milagre. Esse é o segredo. E já dizia João, né, no 10:10, vim para que tenham vida, e vida em abundância. E nós viemos aqui para ter abundância em todas as fases da nossa vida. Dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, em tudo. Tudo, tudo, tudo. Os sonhos, eles sempre vêm com uma coragem. Quando você tem um sonho, o sonho é uma coisa muito boa, é uma coisa... quando eu penso em sonho, eu penso naquele doce sonho, né? Sabe aquele doce? O sonho é aquilo. O sonho é algo gostoso, algo bom. Mas para realizá-lo, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de mudar. De repente, você está indo para um lado que aquilo não é para você. Eu costumo dizer que tem muitas coisas boas, né? Todas as empresas são boas, mas nem todas as empresas são para você. Você tem que ver qual é o seu propósito, o que você faz com amor. Quando você faz algo com amor, ele é leve, ele é gostoso de fazer. Você faz sem sentir, você trabalha sem sentir. Eu mesmo posso ficar trabalhando o dia inteiro, que eu faço aquilo com amor. E eu nunca me canso. Então, a coragem de ser quem você é, de você ser você mesma. Se a pessoa não gosta de você, isso não é problema teu, isso é problema dela. Vocês têm que ter isso em mente. Ai, se eu fizer isso, a pessoa não vai gostar de mim. Mulher tem muito isso, né? Homem não tem, homem é objetivo. Se a pessoa não gosta de você, o problema é dela. O defeito que ela vê em você está nela. E ela ainda não percebeu isso.
E você tem que ter coragem de mudar. Quando você quer um sonho, às vezes você tem que abdicar de algumas coisas. E às vezes você tem que se preparar um pouco mais. E você tem que ter essa coragem de fazer essa diferença. E fazendo essa diferença na tua vida, às vezes você não agrada todo mundo. Você tem que agradar quem está do teu lado, quem realmente te ama, quem é teu parceiro de vida. E não uma pessoa que fala, posso te dar uma crítica construtiva? Obrigado, meu amor, construa sua crítica em ti, porque eu não preciso construir nada. O que eu tiver que construir, eu construo aqui com as pessoas que eu amo e que me amam. E é isso, tá? E quando a gente vem com essa coragem, com essa eu vou realizar, eu posso, cutuca a pessoa do teu lado e fala assim, o impossível não existe, vai, cutuca aí. O impossível não existe. Comece a fazer uma lista, nós estamos no começo desse ano. Comece a fazer uma lista do que você quer para o teu sonho. Comece a fazer uma estratégia do que você tem que mudar. Quando eu fui para São Paulo, como eu falei, eu fui para São Paulo muito cedo. Eu fui para São Paulo com meu marido, a gente tinha... Só nós dois e duas crianças, a gente tinha em torno um pouco mais de 25 ou menos de 25 nessa faixa etária. A gente saiu da zona de conforto, de estar em Americana, de ter a ajuda dos meus pais ou dos pais deles para ajudar com as nossas crianças. E nós fomos viver uma vida que eu tinha idealizado lá quando eu era criança. E depois ele comprou a ideia que eu iria ficar rica em São Paulo. Eu tinha isso na minha mente. Era uma coisa que é mais que um pensamento positivo, né? Se der, nós vamos para São Paulo, se der, a gente... Não, eu tinha fé que se eu chegasse em São Paulo e trabalhasse, eu iria ficar rica. Porque a fé é quando você tem aquela certeza, quando você não duvida, quando você fala, vai acontecer. E eu tinha aquela certeza e eu de alguma forma, eu acabei falando tanto que ele acabou tendo a certeza também. E nós acabamos indo para São Paulo. Nós trabalhamos muito, 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 muito. E com o trabalhar, eu consegui fazer faculdade. Tá? Eu fiz direito. E foi muito engraçado, porque eu fiz direito. E na hora do intervalo do café na faculdade, então a gente sentava, aquele grupo da faculdade, eu falava assim para uma amiga minha que era realtor. Eu adorava conversar com ela. Falava para ela, olha, eu vou comprar um escritório bem grande, eu vou alugar um escritório bem grande, uma casa bem grande na Verbo Divino, perto da granja, ali onde tem a praça. E nessa casa, eu quero uma casa assim, que a primeira sala vai ser uma sala que eu vou dar curso, que vai ter uma lareira, vai ter um monte de quarto em cima, vai ter um jardim para os meus clientes tomar um café, sentar gostoso. E as meninas riam de mim, falavam, Val, você sonha demais, você é louca. E eu comecei, sempre falava isso para essa menina que era realtor. E ela falava, não, nós vamos achar a tua casa. Mas ela falava para as outras, vai doida. A Val vai uma casa dessa para quê? E eu estudei, né? Acabou a faculdade, eu comecei a estudar para a OAB, estudei para a primeira OAB minha, resultado, não passei. Estudei para a segunda OAB, também não passei. Estudei e comecei a estudar para a terceira vez, fazer o OAB. Ela me liga um dia e fala, Val, oi, querida, como tá? Tá bem? Tá bem? Val, achei sua casa. Oi? Val, achei a sua casa. Eu falei, achou a minha casa? Achei a casa que você queria, para montar o seu escritório. Vou passar aí na tua casa, vou te pegar e nós vamos lá. Falei, ótimo, ela achou minha casa, e agora, né? Gente, ela achou a casa que eu tinha descrito para ela. A primeira sala com a lareira, 5 quartos em cima. A escada era a escada que eu queria. Na rua Verbo Divino, próximo da Paiô. Eu falei, como que essa... Daí ela falou, Val, é pegar ou largar, porque todo mundo quer essa casa. De realtor, né? A gente já sabe. Aqui não, mas no Brasil é assim, é pegar ou largar. Essa casa é maravilhosa. Ótimo, é a casa que eu quero, aquele estacionamento grande, né? Rua de movimento. Falei, era aí que eu queria, era essa casa. Como que você achou a minha casa? Com o jardim no fundo, assim. Era muito a casa que eu tinha idealizado.
E daí ela falou, não, a casa está um preço ótimo, uma mansão dessa, 2.200. R$ 2.200, isso há 22 anos atrás, alguma coisa assim. Meu Deus, eu morava num apartamento na Washington Luiz, financiado, apartamento de 4 suítes, eu pagava 440 de financiamento por mês. Só para vocês verem a discrepância aí de um valor com o outro, né? E daí... eu falei para ela, e meu marido, nessa época, ele trabalhava para uma multinacional e ele estava trabalhando em Manaus. Ele vinha e ia a cada 15 dias. Ele não estava em casa, eu falei, eu resolvo, as mulheres vão me entender bem, eu resolvo isso, eu não vou contar nada para ele, quando ele chegar, eu conto pessoalmente. É muito mais fácil, né? A gente não gosta, menina, de falar pessoalmente com os maridos, assim eles entendem, né? E com isso, fechei lá um negócio, aluguei a casa. Quando ele chegou, já tinha comprado alguns móveis, só que era uma empresa, eu e eu mesma, só tinha eu da empresa. Ele chegou, né? Peguei ele, não, tenho que te contar, um negócio maravilhoso que eu fiz. Como eu sou gênio, aluguei uma casa para montar o escritório. Ele falou, escuta, você está louca? Você nem passou na OAB. Quem vai assinar esses processos? Falei, isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Eu aluguei a casa para montar o meu escritório. Você está louca? E ele falou, eu falei, eu resolvo isso, fica tranquilo. Ele falou, estou vendo que isso vai sobrar para mim. Eu saí, eu tive coragem de sair da posição que eu queria, tá? De ser advogada. Então, eu fiz direito, estudei aí muito tempo e até hoje eu não tenho OAB. Eu comecei a vender o escritório, a vender esse escritório, que era o meu sonho, que era o sonho que eu tinha idealizado lá, acho que quando eu era criança e morava na casa da minha avó, né? E com isso, eu peguei, comecei a puxar tudo que eu poderia fazer, como que eu poderia levantar dinheiro. Eu precisava de dinheiro para pagar esses 2.200 por mês. Comecei em associação comercial. Sabe associação comercial de bairro? Em São Paulo tem muito. E foi o meu primeiro lugar que eu fui. E daí eu estive numa associação comercial, chegou lá, tinha um senhorzinho assim de lado, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de café, né? Tem algumas coisas que eu gosto muito, uma é café. E daí eu peguei um café para mim, vi que ele estava de lado, tinha muita gente, tinha muitos empresários. Eu já tinha me apresentado, todo mundo ali já tinha se apresentado, ele de ladinho. Peguei um café para mim, um para ele, e fui até ele. Perguntar por que ele estava de lado, né? Se ele não queria se juntar a nós. Ele falou assim, ô doutora, você é doutora, né? Eu quero falar com você. E eu, sou, né? Daí ele falou assim, eu tenho um trabalho para você. Eu falei, posso ir hoje? Ele falou, quando que a gente pode conversar? Eu falei, hoje à tarde. Ele falou, hoje não, doutora, só amanhã. Eu falei, ótimo. E eu toda contente, né, mulher, né? Não, porque agora eu consegui dinheiro. Agora, quando meu marido, liguei para ele, não, agora eu consegui dinheiro. Agora tá, eu vou pagar. Ele falou, Val, peraí. Escritório, em São Paulo, o cara é só ele, no mínimo a filha dele trabalhando com ele. O que ele vai ter? Uma empresa lá, você não vai? Eu falei, eu vou. Tá, então vai, você não tem o que fazer mesmo, vai lá. Eu fui. A hora que eu cheguei, falei, gente do céu, esse prédio, acho que está errada a coisa aqui, né? Parei meu carro, falei, mas eu vou, esse é o endereço do cartão. Bati na porta, veio um cara me atender. Doutora Valdirene? Eu sim, sou eu. Sou eu mesma. Daí ele falou assim, doutor Machado está te esperando. Daí eu fui lá na sala dele, a hora que eu vi, gente, a hora que eu entrei naquilo. Quem conhece aqui empresa de software ou empresa de call center, que tem tudo aquele monte de gente, aquelas baias assim, tinha umas 120 pessoas. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Eu entrei na sala dele, ele muito objetivo, ele falou assim para mim, doutora, eu sentei, ele falou, café ou água? Café e água. Ele falou assim, doutora, eu tenho um trabalho para você. Um dos meus melhores clientes e meu amigo pessoal está com um problema muito sério em Itapira. Esse é o cartão dele, ele liga para ele. Se você resolver isso, está vendo essa parede? Então, ele tinha uma parede cheia de logo de empresas que ele tinha. Ele tinha Habib's, Mr. Shake, Fogo de Chão, entre outras empresas.
Ele falou, se você resolver o problema dele, tudo isso é da doutora. Falei, meu Deus, e eu sem essa OAB, né? E daí eu cheguei em casa, já liguei para ele, já liguei para o cara dentro do estacionamento, para marcar com o cara, porque eu precisava de grana. Quando você precisa de grana, você não tem que ter medo, você não tem mais nada a perder. Você tem que, vamos, você é para onde? E liguei para meu marido falou, você vai, como você vai fazer? Não, vamos conversar, como que a gente vai fazer? Ele falou, não, você tem alguém? Eu tinha 2 amigas, porque amiga é tudo, né? Amiga de verdade é tudo de bom. 2 amigas que tinham passado na primeira fase da OAB. Liguei para as 2, tenho serviço para vocês 2, não, Val, estou contigo. E ele falou, mas você precisa pegar alguém com experiência, suas amigas não têm experiência. Fui lá na faculdade, bati, peguei um professor que era amigo meu, falei, cara, aluguei uma casa, contei tudo para ele. E peguei um trabalho assim, assim. Ele falou, tá bom, vai lá, conversa com o cara, se precisar, você corre aqui. Falei, ok. Fui lá, conversei com o cara me falou todo o problema dele, fui para São Paulo, fui lá, falei com o meu professor, vai, tanto por cento, vem comigo, quanto você quer? Ele falou, não, conta o caso, daí eu contei todo o caso, meu professor falou, mas só eu não vou dar conta, a gente vai precisar de mais 2, 3, eu falei, arruma quem você quiser, eu pago. E eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Arruma quem você quiser que eu pago, não tem problema. E o cara trouxe, e esse cara, que depois virou meu sócio, ele trouxe a mulher, mais algumas amigas aí dele, da mulher dele, que já advogava há um tempo. E nós fomos, resumindo, né, que o meu tempo está correndo, nós fomos para essa empresa, resolvemos todo o problema dessa empresa, todo o problema. E foi assim, foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa muito fácil. Na minha mente, foi uma coisa assim, eu procuro não ver o problema, eu procuro ver como que eu vou resolvê-lo. Qual é a melhor forma de resolvê-lo? E esse cara que estava comigo, esse meu professor também. Então, a gente resolveu de forma muito simples. E no final de tudo isso, o dono da empresa me chamou e falou, Val, quanto você tem que pagar para esses advogados que estão com você? Eu falei, tanto. Ele fez um cheque. Eu falei, ele falou, agora para você, eu pensei em te dar 20 mil, tá bom? Eu olhei para ele e falei, meu Deus, sabe quando você fica assim, gente, é comigo, será que eu ouvi direito? Será que é para mim? É para mim? É para você, né? Daí eu falei assim para ele, eu pensei que fosse um pouco mais. Ele falou, tá bom, vai, Val, 22 mil, fechou o negócio e você começa a trabalhar para mim. Falei, meu Deus, Deus é pai. E daí eu cheguei em casa com o cheque, falei, 1 ano de aluguel, 1 ano aqui de aluguel. É isso, é 1 ano de aluguel. O que eu quero dizer para vocês têm que ter coragem. Eu fui no empresário top dos tops. Eu não tinha nem qualificação para chegar ali, mas eu cheguei, sendo eu mesma, tá? Falei para o cara, eu sou só a dona do escritório, eu não tenho OAB, mas eu tenho, os meus funcionários todos têm OAB. Tá tudo resolvido. E, para o fim, eu virei a comercial aí do escritório e a gente conseguiu ter 3 escritórios na capital paulista e 2 no interior. Então, foi muito trabalho, mas era uma época que eu me divertia muito, eu gostava muito, e eu trabalhei muito, mas eu trabalhava feliz. Mas cada vez na vida da gente, vem sempre, a gente chega num patamar que você não tem mais onde subir, daí você tem que dar um passo. Daí você chegou aqui, você chegou num tanto que você fala, agora vamos para uma nova, né? Vamos para algo novo. E a minha vida tem sido muito assim. E eu acho também muito engraçado que tem pessoas que falam, você tem que trabalhar a vida inteira para ficar rico. Não, gente. As coisas comigo, tudo acontece, tudo muito rápido. Acontece de um dia para o outro, numa semana. Eu não sei, sabe? Parece que eu estou assim, né? Daí, de repente, Deus fala, deixa eu dar um tapa nessa daí, dar um empurrãozinho, que ela vai rapidinho. E daí eu vou rapidinho. Obrigada, amor. E com isso, a gente, além da coragem, a gente tem que ter determinação. Determinação para passar pelo processo. Fio, rodou? Determinação para a gente passar pelo processo. O processo,
ele é muito dolorido, né? Então, quando eu aluguei a sala lá para montar o escritório, eu fiquei assim, eu fiquei com medo realmente do que eu iria falar para o meu marido. Eu fiquei com medo de despontar, sabe, de meu marido ficar achando que eu era uma inconsequente. Mas eu tinha uma força dentro de mim, uma fé que eu tinha certeza que ia dar certo, como deu. Eu ganhei muito dinheiro. Quando a gente empreende, eu empreendi muito já na vida, já tive vários negócios, eu já fiz bolo, nossa, em todas as áreas, já fui massagista, já fiz tudo que vocês pensar. E muitos deram muito certo, outros nem tanto. Mas a maioria deu muito certo. Então, não existe empresa que não dá certo. Existe um empresário que não está qualificado para cuidar daquela empresa, que não está colocando amor naquele sonho, tá? Porque tem a diferença do que a gente faz pelo preço e do que a gente faz pelo valor. Preço é uma coisa que você pode comprar, valor é uma coisa que você não pode comprar. Vou explicar um pouco mais isso, não que vocês não entendam. Mas quando a gente compra uma casa, a gente compra uma casa por causa do preço. É o preço que eu queria pagar de um imóvel. Daí você vive lá dentro com seus filhos, com a tua mulher. Você conquista algumas coisas que você está lá dentro dessa casa. Teu filho aprende a andar dentro dessa casa. O outro nasce ali. Daí a tua filha casou, desceu a escada daquela casa. Então você vai ganhando memórias, e memórias que têm um valor ilastimável. E com tudo isso, aquilo ganha valor. O preço, a casa, não é mais aquele preço. Para você, ela tem um outro valor. Vocês me entendem? Sim, né? Ficou bem simples. E a determinação, a gente sempre tenta ser melhor a cada dia, a gente tenta mudar. Todo dia a gente quer fazer algo diferente para mudar, né? Quando muda o ano, a gente sempre fala, eu sempre falo, vou emagrecer, nunca faço, tá? Mas sempre falo, vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente tem que tentar ser melhor que eu fui ontem, que eu fui o ano passado. A gente tem que tentar superar a gente mesmo. E isso é muito difícil, porque a gente não quer ouvir o que o outro que te ama, tá? Eu não estou falando daquelas pessoas que não te amam, mas o outro que te ama fala sobre você. E meu marido sabe o quanto é difícil falar comigo isso, né? E quando eu tive a maior dificuldade da minha vida, foi quando eu tive que ter mais determinação. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vim porque eu tenho uma filha que já vivia aqui, e tinha já os filhos dela aqui, e meu filho resolveu vir para cá. E eu, na brincadeira, não, eu vou com você, lógico, eu vou com você. Sempre foi o sonho do meu marido morar nos Estados Unidos, nunca foi o meu, tá? Que isso fique bem claro. E eu vim, porque eu não poderia deixar meu filho, com a mulher, a esposa vir, e assim, lá no meu inconsciente, que mãe que eu sou, que meus filhos, meus netos estão morando no país, eu estou no outro. Eu tinha uma vida fantástica no Brasil, eu era apresentadora do programa Mulheres Alfa, da TV Alfa Channel, a TV de Alphaville, que estava em todos os condomínios de Alphaville. Então, eu era apresentadora do programa das mulheres de Alphaville. E são vários condomínios, para quem não conhece, Alphaville, na região de São Paulo, são 12 condomínios, né, 12 residenciais, só que nunca tem o 7, tá? Então, é 11, né, porque pulo 7, e daí tem os Gênesis, né, Fredson? Tem os Tamborés, são muitas casas. E a TV que está em todos os condomínios acaba, era a TV Alfa Channel, e eu estava lá. Então, eu ganhava muito bem, eu tinha uma vida muito tranquila, eu ganhava muito bem de patrocínio, as meninas falam aqui do patrocínio, como é importante. Eu tinha uma vida fantástica, cheia de festa, cheia de convite. Todo mundo me conhecia na cidade, então isso era muito bom. E vir para cá, eu ia ter que deixar tudo isso para trás, tudo isso que eu conquistei. E eu não entendia
que eu teria que dar, que eu tinha chegado num time que eu tinha que dar um passo para ir um pouco mais adiante. Eu não entendia isso. E eu cheguei aqui pensando assim, deixei minha casa lá pronta, falei, não, eu vou, tá? Eu vou. Eu fico lá uns 2 meses, alugo um Airbnb para ficar 2 meses, daí eu volto para cá, e daí eu vou e volto. Mas o meu marido não pode saber disso. E assim foi, né? Cheguei aqui no final de fevereiro, começo de março, fechou tudo. Fechou tudo. Eu me vi em pânico, assim, meu Deus, vou ter que ficar nesse lugar. Eu queria vir sempre, já vinha pela minha filha morar aqui, eu vinha sempre, mas eu vinha passear. Eu estava aqui de passeio, indo para restaurante, indo para a loja, não limpando casa, né, fazendo comida, não era nada disso que eu queria. E daí venceu o nosso Airbnb, né? Então, assim, quando você está mal, a coisa parece que tende a piorar, né? Você entra numa zona de negatividade e você não está percebendo que você está nesse caracol, nesse funil de negatividade, e a coisa vai piorando, gente. A coisa vai piorando. E eu cheguei aqui, fechou tudo, a casa que a gente tinha de Airbnb não dava mais para ficar, porque ia entrar outra pessoa. A gente tentando alugar casa, não tinha mais casa para ver, não podia mais ver casa por causa do Covid, ninguém sabia o que ia ser, como que ia ser tudo isso. Não tinha casa para alugar. Eu não tinha móveis, eu não tinha coberta, eu não tinha copo, eu não tinha panela, eu não tinha nada. Nada. E com tudo isso, essa pandemia que veio para ficar, parecia, né? E daí, para o fim, eu que morava numa casa maravilhosa em Alphaville, que recebia pessoas direto na minha casa, a gente chegava a fazer festa dentro da minha casa para 40 pessoas, 50, eu fui morar num townhouse. Bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, que foi o único que a gente conseguiu. Num lugar que não era o que eu queria. E daí, assim, aquela zona, eu estava lá naquele caracol de negatividade, e eu ali, entrando e surfando ali dentro. Eu não me dava conta. E poderia ficar pior, e ficou. Porque não podia mais, eu queria ir para o Brasil, fechou todos os voos, não podia mais pegar voo do Brasil. Vocês lembram dessa parte da pandemia ou não? Que você não podia ir para o Brasil. E eu não podia pegar um voo, porque meu marido tinha uma doença sanguínea, a gente não sabia como que ia ser, se ele pegasse Covid, se ele sobreviveria a isso ou não, corria o risco dele não sobreviver, então a gente estava em pânico. Os meus filhos não vinham visitar a gente, de medo deles terem Covid e passar para o meu marido. E a gente foi para esse townhouse morar, eu só tinha colchão. Eu não tinha, gente, eu tinha assim uma panela, 2 pratos, sabe assim? Eu não conseguia comprar as coisas, não tinha sofá, não tinha mesa, não tinha nada. Daí, a realidade que você está vivendo, é muito difícil você passar por isso e segurar. E eu, que já era uma mulher experiente, para mim foi muito difícil, E já vinha de uma família simples, então eu não nasci no berço de ouro, pelo contrário, eu passei muitas necessidades, eu passei muitas provações. E eu que passei por todas essas provações não estava segurando essa barra, mas a minha energia estava lá no negativo. O que foi acontecendo? Piorou, porque eu tenho o meu pai, ele tinha Alzheimer, e estava tudo bem, estava em tratamento. Nessa época, em 4 meses, ele foi. Então, além de eu estar numa situação que eu não estava gostando, o cara que me ensinou que eu tinha que ser respeitada, que eu tinha que me dar valor, que eu tinha que amar a Deus acima de tudo, está vindo embora. Mas eu não pensava que eu não era a única. Quantos de vocês aqui, talvez que não perdeu família, pessoas queridas, tudo no tempo da pandemia? Eu achava que eu era a única. E não é isso, né? E foi uma fase muito difícil, mas eu estava naquela onda ainda, negativa até. O que aconteceu? Meu filho estava aqui, a gente tinha dado entrada no nosso green card logo saiu, e o do meu filho, o Trump barrou, né? E meu filho teve que voltar com a família para o Brasil. Então, veja bem, eu vim aqui para ficar
nesse país, porque meu filho veio, porque na minha consciência, no meu coração, os meus filhos, meus netos estavam aqui, e a bonita queria ficar aqui e ali, né? Daí o meu filho, que eu vim por causa dele, ele volta, e quem fica, eu fico. Eu e ele. Gente, era assim, eu falava, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Né? O que que eu fiz? Né? Onde que eu errei? Até um dia, assim, eu dormi tendo a certeza que eu ia largar tudo e ia para o Brasil. Falava para ele, não, nós vamos para o Brasil. Ele falava, eu não vou, eu dei entrada no Green Card, tinha que ficar 90 dias aqui, não podemos sair. E o nosso Green Card vai sair, vai sair, vai sair. Eu dormi tendo a certeza que eu falei, não, eu vou embora, eu não aguento mais, isso não é para mim, eu não quero esse país, isso não é para mim. E eu dormi. E eu acordei no outro dia tendo a certeza que eu iria ficar. Mas, assim, isso vai ser uma outra história, numa outra palestra que eu vou contar para vocês, porque é uma coisa muito louca que aconteceu na minha cabeça no meio da noite, e eu falei, e eu caí em si, e eu voltei a ser a pessoa que eu era, que eu sou, né? E não a pessoa que eu estava sendo. E então, quando alguém me fala que está com um problema, que está passando por uma fase muito difícil, ou quando alguém falar para você, respeite, porque você não sabe o que ela está vivendo. Às vezes você fala, você não sabe o que eu passei. Não, gente, cada uma tem uma dor, e para cada pessoa a sua dor é maior, e isso é normal. E então eu cheguei lá no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço tão grande, que eu não tinha outra forma que não subir esse poço. Ou eu ia subir, ou eu ia me enterrar lá dentro, ia ficar por lá. E eu resolvi subir e tacar a terra para eu não poder cair lá dentro de novo. Foi o que eu fiz. A partir daquele momento, eu falei, isso não é para mim, eu não nasci para sofrer, eu não nasci para ter tantos problemas. Eu sou filha de Deus, eu sou filha de um pai que é o dono do mundo, e eu sou essa pessoa, filha dele, e ele está de olho em mim. E eu vou tomar a frente da minha vida. Eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, eu tenho minha mãe que está aí, que a gente ama ela, meu sogro, minha sogra, eu tenho outras pessoas que precisam de que eu esteja bem. E eu vou ficar bem, eu estou bem a partir de hoje. E foi aí que eu comecei a estudar e a pensar o que eu ia fazer a partir disso, a partir do que eu tinha tido. E com isso veio a ideia, veio o estudo, comecei a estudar e fui ver o que a Val gosta. A Val fez direito, a Val fez psicologia, mas o que a Val gosta? A Val gosta de TV, a Val gosta da magia da televisão. E daí a Val teve a ideia da Queens United TV, uma TV de mulheres, feita por mulheres, para inspirar mulheres, para tirar a mulher da depressão, para tirar a mulher da negatividade e para levar ela para um outro nível. E com isso nós criamos a Queens. O começo foi muito difícil. E hoje, graças a Deus, Pai, a gente passou esse começo, porque eu queria começar com o que eu tinha na mão, e eu comecei com o que eu tinha na mão, eu não estava preparada, eu sempre tive à frente das câmeras, eu tive que ir para trás, e eu não sabia nada de televisão, eu só queria criar uma TV, e você pode, porque eu fiz isso, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode criar, ir para o mundo financeiro, que esses caras estão indo, qualquer um pode fazer o que... Se alguém fez, você também pode fazer. Pense nisso e acredite nisso, assim, acima de tudo. Eu criei a Queens, hoje a Queens é uma TV streaming, nós estamos indo para Philips, Samsung ainda esse mês, Philips e LG ainda esse mês e Samsung em março. Hoje nós temos o Paulo Vieira, que está aí, que é o assessor artístico da TV, tem diretora de marketing, tem um pessoal que cuida do streaming, que cuida de tudo. Hoje, esses dias, meu marido falou para mim, você sabe quantas pessoas dependem de você, quantas pessoas você tem, né, na sua carteira de funcionário? Eu falei, não quero nem saber, eu quero só aumentar isso, né? Enquanto eu puder aumentar, dar trabalho, e as pessoas trabalharem felizes, e trabalhar no que ama, esse é o meu propósito, eu vim aqui para isso, eu estou aqui para isso. E com isso, a Queens está aí, graças a Deus, cada vez maior, e para esse ano não tem mais para ninguém. Nós vamos, como diz o Paulo, nós vamos ser a maior TV streaming do mundo.
E nós estamos aí, nós vamos fazer. Eu já falei com Deus e não tem mais volta. Já fiz uma reunião com Ele, não tem mais volta. E com isso eu venho vindo também agora, Phil, com as mentorias, né? Muitas mulheres me procurando, eu já faço mentorias para algumas. E como empreender, que o negócio delas são diferentes, que elas querem fazer algo diferente, que elas querem empreender. Por que empreender? Por que fazer algo? Né? Eu sempre falo, todas as minhas mentorias, você tem que fazer algo que você ama e você tem que ter o apoio de quem está do teu lado. Não adianta você começar um negócio e perder o marido, ou perder os filhos. Isso não é um propósito. Isso não é para você, isso não vai fazer bem para você. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo de Deus. E você tem que fazer algo para somar contigo, não para tirar as coisas de você. E eu vi muitas mulheres que têm grandes negócios e que trabalhou em grandes empresas e perderam tudo. E perderam o marido, perderam a casa e não se deu conta. Não se deu conta. Depois chega e fala assim... E tem marido que perdeu a mulher também, né? Marido que também fez por merecer e perdeu a mulher. Mas eu sempre falo, qual é o teu objetivo? Ah, eu quero ter uma empresa assim, assim. O que o teu marido pensa disso? O que você pensa disso? Por que você quer isso? Quais são o seu princípio? Aonde você quer chegar? E então a gente tem essas duas mentorias. A gente também criou um projeto que chama Wonder Experience. O Wonder Experience é um projeto um pouco mais expansivo. Vai vir algumas empresas, algumas mulheres que... É tudo brasileiro, tá, gente? Então, algumas brasileiras que ficaram milionárias, que vão trabalhar, e não vai ser palestra, vai ser um movimento diferenciado que a gente vai fazer de mulheres, só para mulheres, que estão um nível acima. Então, a gente vai unir inteligência, competência e sofisticação. Então, vai ter uma brasileira que ela faz parte do Wonder, ela é uma CEO de uma multinacional, e ela é brasileira, e está aqui há pouco tempo, como eu, que estou aqui há 2 anos e meio, ela está um pouco mais. E vai vir outras brasileiras que estão acontecendo no mundo para levar a gente para um outro nível, para um nível melhor. É um network diferenciado para mulheres diferenciadas e vai ser muito bom. O projeto é muito grande, o projeto é muito bom. E depois, Phil, esse é o meu maior bem, esse é o meu legado. Eu consegui ter a empresa, eu consegui que meus filhos estivessem bem, meus filhos, meus netos, a Meg, que estivessem tudo comigo. Todos estão bem, graças a Deus. Meus filhos são bem resolvidos, são bem realizados, cresceram dentro de uma casa que nunca viu pai e mãe. A gente briga assim, tá? Mas a gente briga escondido. E ele sempre, meu filho com 16 anos, ele já tinha aquilo na ideia que ele queria casar, que ele queria ter filho. Por quê? Eles sempre viram um casamento que era um objeto de desejo, eles sempre quiseram casar. A minha filha também casou muito nova, o marido dela é americano, os dois estudaram aqui, tanto meu filho quanto a minha filha fizeram high school aqui, e os dois estudaram aqui. E esse é o meu maior legado. Isso é o que eu não troco por nada. Se eu tiver que deixar minha empresa, só por essas pessoas que estão aqui, tá? Por eles eu largo tudo e mudo de país. Se for o caso, faço tudo de novo. E por eles, que são o meu tudo, né? Phil? E agora que eu quero deixar um QR Code, tem um QR Code aí, não tem, Phil? No final da palestra, não tem? Nossa, então acho que cortaram aí. Quem quiser me procurar, eu estou no Instagram, eu estou no site Val Justo. Quem quiser falar comigo, eu estou por aqui. E foi muito bom falar para vocês. Eu gostaria de pedir para as meninas que estão aqui, colocasse um sonho aí em mente e fizesse uma ação para que esse sonho acontecesse. Nós estamos começando o ano, como eu falei, tem muita coisa para a gente conquistar, tem muita coisa para a gente construir e transbordar nesse país maravilhoso que nós viemos aqui, sim, para ficar ricas. E vamos ficar.
Muito bom falar com vocês. Linda!